Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Bom dia, tudo bem? Boa tarde. Mas hoje eu trago um título como tema, né? Marta, Marta, deixa de bobice, né? Muitos já sabem qual tema que eu vou usar, enfim, esse mesmo. Mas antes eu vou fazer uma oração, tá? Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és realmente, verdadeiramente muito bom. Sempre foste muito bom e sempre serás muito bom. Se há alguém aqui que podemos confiar inteiramente, colocar nossa mão no fogo, é em Ti, ó Deus. Em tudo que fazes, Senhor, em tudo que está escrito na Sua Sagrada Escritura, em tudo que nos remete a fazer, no que é quesito humildade e amor, podemos confiar sim, porque Tu és por nós, Tu és pelos Teus pequeninos e sim, Tu és justo e fiel para ser por nós, ó Deus. Glórias a Ti, Pai, porque Tu cuidas verdadeiramente dos Teus pequeninos. Tu és um Pai bom e fiel, que é um Pai que realmente cuida em tudo a respeito dos seus filhinhos, Deus. E em Ti podemos confiar em tudo, Pai. Glórias a Ti, que temos um Pai bom, um Pai muito bom. Glórias a Ti, Pai. Nós Te adoramos em verdade e espírito. Pai, venha falar conosco, ó Deus. Venha falar aquilo que é da Tua vontade, que eu aqui me diminua, que eu não venha falar o que é do meu agrado, do que eu acho, mas que eu fale o que é da Tua vontade, Pai. Claro. Sem Teu Santo Espírito nada podemos fazer. Então clamo a Ti em nome de Jesus, que derrame o Teu Santo Espírito sobre nós. Clamo a Ti em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus, que envia Teu Santo Espírito sobre nós, para que a nós seja revelado o que é da Tua vontade, do Teu agrado. Venhas Tu, Senhor, falar a nós do que é da Tua particularidade, da Tua vontade para nós saber, ó Deus. Glórias a Ti, digo amém, Senhor, a essa aclamação. E Te agradeço porque sei que vais fazer o melhor, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Mas eu venho falar, né, aquela passagem, né, que eu vou ler depois, Marta e Maria, né, em que o Senhor foi visitar Marta e Maria, enfim, e foi visitar, né? Então, ou seja, quando você vai visitar uma pessoa, você quer papear, quer ver a presença dela, né? E no quesito que Marta falou, Senhor, tu não te incomoda de ver a, a minha irmã sem servir, sem fazer os afazeres aqui, né? E o Senhor fala, Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, tu te inquietas, Maria escolheu a melhor parte, né? Sabe, e olhando assim para toda a história da Sagrada Escritura, principalmente para o Antigo Testamento, em que era muito sacramentado a presença do Senhor, né? Olhando para aquele momento em que no Monte Horebe, onde Moisés, né? Monte Horebe, em que Moisés recebeu a presença do Senhor, o Senhor falou, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque esse solo é santo. Onde estava queimando a sarça ardente, lá onde estava a presença do Senhor. Não digo que o território lá, por ser aquele território era santo, mas pela presença do Senhor era santo. Até o Senhor mesmo fundamentou o quanto sagrado é a presença dele, ao instituir, né, a Moisés, né, uma vez que Deus se revelou a Moisés e falou, olha Moisés, vou instituir vocês como me encontrar, né? E daí instituiu detalhadamente como haveria de ser o tabernáculo, onde estava lá a sala do Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para a expiação dos pecados daquele povo e pedir as bênçãos do Senhor, onde o Senhor descia em coluna de fogo, né? E era muito sacramentado até a Arca da Aliança, que era o objeto onde estava dentro da sala do Santo dos Santos, onde tinha dois querubins, enfim, tudo detalhadamente seguido conforme o Senhor orientou. Ou seja, aquelas pessoas levavam isso muito a sério. Era surreal. Era a coisa mais importante que eles tinham, a presença do Senhor, né? Tá, por que eu estou falando isso? Por que eu falei, Marta, Marta, se preocupa com muitas coisas? Porque de fato, gente,
Muitas das vezes, sim, nós estamos preocupados com muitas coisas. E o mais importante, que é a presença do Senhor, passa despercebido devido a muitas coisas que estamos preocupados, né? Tá, e como então, como ter a presença do Senhor, né? Sabe, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos notificou. Quando fala notificou, gente, é um alerta bem grande vermelho, gente, para o que fazermos, tá? A presença do Senhor, um encontro, uma visitação do Senhor. Quando se fala do Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante, né? Na razão de que tudo deixa de ser importante perto dele, né? Nesse quesito, gente, o Senhor Jesus Cristo mesmo, Ele nos orientou como fazer, né? Ele que se afastava sempre para estar orando, né? Se afastava, ou seja, muitas das vezes, ele que era cheio do Espírito. Mas por que ele é cheio do Espírito? Porque ele buscava ser cheio do Espírito Santo. Era tudo o que ele queria, ser cheio do Espírito Santo, né? E porque Deus o escolheu também a ser assim, né? Ou seja, ele era filho de Deus e nasceu com esse propósito, né? Ou seja, enfim, obra de Deus, né? O próprio Deus em um ser humano, né? Mas claro, havendo ele a presença de Deus, ele buscava o Pai constantemente, né? E como ele fazia? Se afastava e buscava o Senhor. E claro, vou ler um texto aqui que o Senhor, Jesus Cristo, nos orienta como fazer. Como fazer? Quando ele ensina os discípulos dele como orar, né? Claro, gente, a gente tem muitas formas de buscar o Senhor, tem. Mas a oração sempre vai ser uma forma muito consolidada, muito válida, muito nobre, muito enriquecida, muito eficaz, né? E de fato, o Senhor Jesus Cristo se afastava o tempo todo para buscar o Senhor em oração, né? Ele que era cheio de Deus, se fazia isso, imagina nós, né? Que somos tão falhos, né? Como não estamos precisando de Deus? Então, claro, tem muito crédito no que ele falou, né? Ela está aqui em Mateus 6:6, perdão. A partir do 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Tá? Ensino a respeito da oração, está intitulado assim. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que, olha gente, não estou falando que orar de pé é errado, mas para serem vistos pelos outros, né? Aí realmente, aqui ele vai falar o seguinte. Em verdade lhes digo que eles já receberam essa recompensa. Ou seja, quando a pessoa quer usar o nome de Deus para aparecer, né? A recompensa não vai ser de Deus. Pode ser daquelas pessoas que estão vendo ela, né? Mas fim dali, né? Em verdade lhes digo que eles já receberam essa recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto e feche a porta. Ore seu Pai que está em secreto, no coração, né? Sabe, um ponto muito interessante, lá no tabernáculo, na sala dos Santos Santos, era onde diante da Arca da Aliança, era muito sacramentado porque era algo que eles acreditavam que unia, ligava o céu e a terra. Como se abrisse um portal ali, sabe, o sobrenatural descesse ali. Então, de fato, aonde é o lugar que conecta o céu e a terra, se não no coração, no secreto do seu coração? Aonde é que a gente considera estar a nossa alma? No coração. A nossa alma liga o nosso corpo biológico terreno ao espiritual, ao Espírito Santo, né? Então, aonde é a sala dos santos de hoje? Aqui, ó. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo rasgou o véu, sabe-se lá que somente o sumo sacerdote podia entrar na sala dos santos, lá no Antigo Testamento, uma vez por ano. Aquele que ousasse entrar pegava fogo na hora. Enfim, era incinerado, né? Morria ali. Enfim, tinha muitas, né? Mas, gente, o Senhor Jesus Cristo rasgou o véu. Qualquer um agora
que quiser buscar, pode entrar na sala do Santo dos Santos. E o Senhor Jesus Cristo nos recomenda isso. Como fazer então? Mas ao orar, entra no seu quarto, feche a porta e ore o seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Gente, por que tão assim secreto? Porque na verdade, gente, quando se fala lá que o encontro é com Deus, a presença é de Deus, e os Deus é o Senhor, claro, Ele é a razão mais importante. Então, é bem verdade, se estamos com mais pessoas e a gente está diante do Senhor, a nossa razão pode muito bem se desviar, se distrair para outras pessoas e não para o Senhor. Pensa, lá no Antigo Testamento o Senhor era muito sacramentado a presença dele, era muito sagrado e ele mesmo falava, tome cuidado, esse solo é santo, né? Então por que é que aqui, apesar de ter rasgado o véu, nós temos que banalizar? Continua sendo muito sagrada a presença do Senhor. Não digo que tem que ter todo apetrecho de formas, não. Basta estar na presença. E claro, uma vez que o Senhor é uma pessoa tão ilustre, tão importante, Ele é a razão, então claro, esse encontro entre a pessoa e Deus, a pessoa mais importante. É um encontro íntimo. Então claro, há de ser reservado em portas fechadas, seja num quarto, seja no escritório, mas não digo que o quesito como deve ser o lugar, mas tem que ser a presença muito importante de Deus, né? E, enfim, isso eu queria detalhar, porque realmente continua sendo muito sagrado. Se a gente leva ao desleixo, possivelmente não estamos aptos à presença. Porque o Senhor nos fala, se me buscar de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, enfim, com todas as suas forças, eu me deixarei ser encontrado por ti. Então a questão de deixar ser encontrado é dele. Cabe a nós buscar como ele orientou, com toda a força, com toda a vontade de encontrá-lo, né? Costumo dizer, como que Jacó lutou com o anjo, ele queria muito a bênção. O anjo tocou na perna, lutou contra Deus. Deus permitiu que o anjo tocasse na perna dele. Ele saiu mancando. Como é que nós luta contra Deus? Pegando a presença de Deus, lutando. Deus, você vai me dar a bênção. De joelho no chão. Enfim, cada qual na sua circunstância. Mas enfim, bom é se for saindo mancando do quarto, porque daí sim, Deus vai falar, esse aí está lutando. Esse aí está lutando, eu vou dar bênção para ele, eu vou deixar ser revelado. Gente, quando o Senhor fala buscar-me com todas as suas forças, é uma luta. É uma luta, se está doendo o joelho, você está lutando. Agora, se está facinho, se tem suquinho, se tem tudo, está muito fácil. Não é uma luta, né? Claro, cada qual nessa circunstância, cada qual, não tô induzindo a fazerem conforme estou falando, não, cada qual o Senhor vai tocar no coração para fazer, né? E na verdade, somente o Espírito Santo pode te levar a ele, à presença do Senhor, né? Eu aqui, mesmo que eu queira empurrar, fazer, olha, tem que fazer assim, 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 quem sou eu? Eu não posso fazer nada, só o Espírito Santo pode fazer, né? Então faça como você acha, né? Que pode ser para você, mas gente, tem que ser uma garra, tem que ser uma busca, uma vontade, uma sede, uma força, né? Porque é muito sacramentado, né? Não é banalizado, gente. Tá, vou dar continuidade aqui. Tá. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Gente, Deus sonda do coração. Deus sabe o que tem no coração de todo mundo, né? Se você não sabe o que orar, fica lá. Fala, Pai, te amo.
Pai, eu quero te ver, quero te encontrar, eu estou com sede, estou com vontade de te ver, Pai. Fale, né? A Sagrada Escritura nos fala, Romanos 8:26, quando a gente nem sabe o que orar. Ou seja, vamos supor uma situação de aflição, né? Muita aflição, em que o Espírito Santo ora quando a gente não sabe o que orar e ora em gemidos inexprimíveis. Quando nosso coração está dolorido, escorre lágrimas, né? Quem está orando por você é o Espírito Santo, né? E de fato, gente, né? Eu sempre recomendo, sim, que é bom estar entrando na presença do Senhor consertado com Ele. Ou seja, pedir perdão a Ele dos seus pecados. E Ele te faz mais branco do que a neve, né? É o que eu busco fazer, né? Mas cada qual a sua forma de usar, né? Porque de fato o Senhor se revela uma vez que estamos puros de mão, limpos de mão e puros de coração, né? É uma característica a qual Ele falou entrar na minha presença, né? Ou seja, quem vai entrar, subir no Monte Céu, onde é realmente onde o céu toca a terra, né? Os puros de mão, né? Limpos de mão e puros de coração, né? Então, para quê? Como eu faço para fazer isso? Pede perdão dos seus pecados, pronto, Deus é misericordioso, perdoa, né? Tá. Não seja, portanto, como eles, porque o seu pai, enfim. Portanto, orem assim, e aqui ele vai dar um modelo de oração, né? Ensinar a oração no Pai Nosso. Sabe, eu vou falar algo bem particular, bem íntimo, meu e Deus, mas talvez sirva como para ilustrar possibilidades de se orar, né? Não digo que vocês têm que fazer assim também, assim eu senti de fazer e eu faço, né? Porque, gente, quando você visita uma pessoa, não é por celular, não é por WhatsApp, é presença, pessoa, né? Você está vendo ela na sua frente, está vendo o olhar dela, a fisionomia dela, né? Como ela está se portando, está vendo, enfim, presente. Então, gente, às vezes, por palavras simplesmente, se torna muito limitado para sentir a presença. Eu, particularmente, quando vou orar, nas minhas orações, junto com as palavras, eu busco pensar, eu busco visualizar, eu busco ver a presença, né? Por exemplo, eu vou exemplificar aqui através dessa oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus. Sabe, onde é o céu? Como ver o céu? Sabe, para mim, particularmente, algo que figura muito bem o céu é o coração de Jesus, né? Porque era o lugar onde realmente era cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, no coração dele, né? Então eu busco ver o Senhor Jesus Cristo naquela cruz e vejo o coração dele, né? Venha a nós o teu reino. Pai nosso, aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Um nome que a gente vê a figura de Deus é o nome de Jesus. Eu olho aquela plaquinha, ele na cruz, eu vejo aquela plaquinha, visualizo aquela plaquinha. Senhor Jesus Cristo, Rei dos Judeus, né? Eu tento visualizar aquela plaquinha, né? Aqui. Venha o teu reino, seja feito, venha o teu reino. Sabe o que eu visualizo? Quando aqueles soldados tacaram a lança no coração de Jesus, saiu água e sangue. Ou seja, água, Espírito Santo, sangue, a vida de Jesus, né? E daí eu vejo aquele sangue e água vindo sobre mim. Claro, o Senhor Jesus Cristo também transfigura a presença de fogo. Eu vejo aquele sangue e água pegando fogo vindo sobre mim e meu coração começa a pegar fogo e incendeia tudo eu, né? Então, claro, isso dá muito mais sentimento, riqueza, né, no sentir, do que simplesmente falado, né? É o que eu faço, tá? Claro, não estou induzindo ninguém a fazer igual, né? Cada qual tem uma forma e vai ter uma forma de sentir a presença do Senhor. Às vezes há pessoas que, você não precisa.
dou toda a razão. Para você, às vezes as pessoas não precisam, né? Então, claro, cada qual tem a sua forma, né? É, é, tá. Seja feita a tua vontade. E daí quando eu me incendeio, gente, daí eu sinto uma explosão assim, visualizo uma explosão. E daí a minha fisionomia some. E daí aparece a fisionomia de Jesus vinculada à minha, sabe? Por exemplo, aquela pele mais superficial minha some. E daí aparece mais uma pele interna minha e a figura de Jesus, né? Junto, paralelo assim, como se fossem duas pessoas no mesmo lugar. E daí no meu pensamento, uma luz assim, junto com o pensamento de Jesus, ou seja, seja feita a tua vontade, não é? Seja feita a tua vontade. Então a vontade é de Jesus, né? Ele que é a luz, né? Ou seja, Ele que é a presença de Deus em nossas vidas, né? Assim na terra como no céu. Na terra, muitas pregações minhas, vinculei terra ao meu coração. Céu, o coração de Jesus. Então, no mesmo lugar onde está o meu coração, vejo também a presença do coração de Jesus brilhando aqui, entendeu? Incandescente, né? Ou seja, com uma luz bem forte. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe, muitas das minhas pregações, das minhas meditações, eu defendi de que quando o Senhor Jesus Cristo falou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E da mesma forma quando Ele falou, olha, tome, comam e bebam. Esse, o meu corpo é o alimento de vocês. Enfim, traduzindo, verdadeiramente, o que nos alimenta espiritualmente é fazer a vontade de Jesus. Que é amar, né? Daí, nesse sentido aqui, quando eu falo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu me vejo junto com Jesus fazendo o que ele fazia, lavando o pé de todos os discípulos, inclusive de todos, do inimigo principalmente, né? Colando a orelha do inimigo, daquele soldado que estava contra eles quando Jesus foi aprisionado e Pedro cortou a orelha dele. Me vejo ele ajudando Jesus a carregar a cruz. Me vejo também, junto com Jesus, pregar naquela cruz, falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mentalizo, né? Isso fortalece o meu sentir e fortalece a presença, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa, né? Quando eu falo isso, eu mentalizo, né? Quando o Senhor Jesus Cristo está diante daquela mulher adúltera, né? E ele falou, mulher, alguém aqui te condenou? Ela simplesmente responde, não, meu Senhor. E ele responde, eu também não te condeno, vai e não peque mais, né? Eu visualizo essa cena para sentir isso. E uma vez que sentimos, o valor da presença se amplifica, gente, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, sabe? Ou seja, também perdoamos aqueles que têm nos ofendido, sabe? Que para mim, a pessoa que mais pode me ofender sou eu mesmo, quando eu deixo ser atingido, quando eu deixo ser ofendido, quando eu fico ofendido. Se eu tenho controle, se me fazem mal eu tenho controle, e aquilo que me fazem no meu coração não fez mal e passou, vai em paz, tranquilo. Eu não me deixei ser atingido, mas se eu me deixo ser atingido, se eu fico com remorso, com ressentimento, com mágoa, eu estou me atingindo. Eu estou pegando aquela mão daquela pessoa que me deu tapa e a dor daquele tapa foi instantânea e eu mesmo pego aquela mão daquela pessoa e fico batendo em mim o tempo todo. Então eu estou me atingindo. Então, nesse sentido, para mim, tá, gente? Cada qual tem a forma de ver. Então, naturalmente, quando você não sente, você já perdoou a pessoa. Você não tem mágoa com a pessoa e ela está livre, né? Nesse sentido de você, do seu sentimento de injustiça, né? Então, que cena que eu visualizo isso? Sabe aquela cena do bandido naquela cruz? Que ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando chegares lá. Ou seja, Jesus tem compaixão de mim, né? E daí, uma vez que eu clamo, Jesus tem compaixão de mim, claro,
Se eu tenho compaixão de mim, se eu não quero ser atingido, se eu quero tirar essas mágoas do coração, claro, Jesus me ajuda. Mas se eu resisto, se eu quero ficar com esses ressentimentos do meu coração, quem é que vai tirar? Se temos o livre-arbítrio, Jesus fala, tá bom, filho, você quer ficar magoado? Continua, eu não posso fazer nada. Mas se você quer entregar seu fardo pesado para mim, tô aqui, tô. Enfim, eu tenho que abrir mão desses ressentimentos, senão Jesus Cristo não vai conseguir tirar de mim, se eu estou pegado desses ressentimentos. Então, claro, clamo por misericórdia por Ele, né? E não nos deixes cair em tentação. Sabe o que eu vejo? Sabe que o poder é de Deus. No Antigo Testamento, o poder de Deus era engatilhado através da mão de Deus. Deus estendia sua mão e a coisa acontecia. Eu vejo a mão de Deus assim se abrindo, e o céu, as nuvens se abrindo, a mão de Deus aqui assim, e fogo descendo, e o fogo expulsando tudo quanto é mal. Por quê? Quem é que é o tentador? O inimigo, né? E uma vez que a Sagrada Escritura nos traz muitas evidências de como ele seria findado através do fogo. Claro, eu vejo vindo fogo, que também o Espírito Santo é fogo consumidor e é luz, luz que apaga todas as trevas, né? E, claro, a face do inimigo é trevas. Mais uma vez ali acendida a luz, claro, é afugentada as trevas, é apagada as trevas. Então eu vejo o fogo, que além de quente, é luminescente, né? Vindo e empurrando tudo que é trevas, né? Sobre mim. Ou seja, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas livrai-nos. Uma vez, Senhor Jesus Cristo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livre para sempre. Tá? Como ser livre para sempre do mal? Ele tem que ser aprisionado, né? Então eu vejo assim aquele fogo empurrando e o Senhor Jesus Cristo descendo com seu cavalo branco e laçando todo o mal assim, e rodeando assim, jogando, e daí rompe aquela corda que o mal está, e ele vai cair no lago onde está queimando fogo e enxofre, onde ele iria findar, né? E assim eu penso, e aquilo me traz mais sentimento, né? Claro, tem muitas formas de se orar. Os salmos são orações, gente. Quantos salmos? Teremos muitos salmos, são orações, né? E claro, visualizando aquilo na mente, aquilo traz mais poder de sentimento. E claro, a presença se sente, né? Aquelas lágrimas que escorrem quando você está na presença do Senhor, é por causa do sentir a presença dele, né? Então, claro, né? Só dando sequência. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. É como eu falei. Se eu concordo em tirar do meu coração a mágoa com o outro, claro, Jesus me ajuda. Mas se eu quero ressentir, se eu insisto ficar pensando naquela injustiça passada, né? Se eu insisto ficar falando, nossa, olha o que ele fez para mim, Jesus não pode fazer nada. Eu quero ficar pegado com esse ressentimento, claro, eu tenho o livre-arbítrio de fazer isso, né? Tá. Vou dar razão a outro texto aqui, gente, que eu selecionei, né? Que agora sim, Marta e Maria, né? Tá lá, Lucas 10. Lucas 10. Do 38 ao 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte,
e esta não lhe será tirada. Né? Sabe, gente, há muitas formas de meditar isso. Eu vou selecionar uma agora, como por exemplo, quando se fala hospedar, Jesus está lá, né? Ou seja, não está morando, está hospedado, está nos visitando, né? E assim, a presença do Senhor é para quê? Por que você busca? Para o Senhor visitar você, né? Diante de visitações, um dia esse coração desse meu filho é um lugar muito agradável de estar. Eu quero vir habitar nele. Mas enquanto não é habitação, é visitação, né? E veja aqui, gente. Tinha duas pessoas, é claro, Jesus e mais duas pessoas, né? Marta e Maria. Sabe-se que nós aqui, gente, corpo, alma e espírito, correto? Sabe-se que aqui, sendo duas pessoas, só vinculando ao nosso quesito, o meu ser, o que eu sou? Por exemplo, eu sou Bruno, né? Essa minha cabeça, meu cognitivo, governo o meu dia de hoje. Eu tenho as decisões de hoje. Eu sou que governo o meu critério de pensar, de raciocinar, claro, através da minha escolha, sim. É motivado pelo Espírito Santo ou pela carne, né? Mas eu é que escolho entre cada qual escolher o meu pensamento, o meu cognitivo. Mas há um outro Bruno aqui no meu coração, né? Esse que comigo está 42 anos, né? Ou seja, que viu tudo que eu passei, né? Que no seu inconsciente, ou seja, está registrado cada detalhe minuciosamente registrado, cores, cheiros, de cada momento, instantes, segundos da minha vida, de quando eu tinha 2 anos, está tudo perfeitamente registrado, né? No inconsciente. É esse, né? E na verdade, gente, há uma distinção desses, né? Haja vista que esse aqui, a essência, a verdade, a essência dele, uma vez que se somos predestinados a Deus, somos escolhidos por Deus, a essência dele é boa, né? Mas muitas das vezes esse aqui quer seguir próprios caminhos. Esse aqui quer ser o senhor da sua própria vida, né? E muitas das vezes esse aqui anula esse. A verdade, o coração, o amor, né? Muitas vezes esse aqui é orgulhoso, pisa nas pessoas, humilha. Esse aqui sente, é sutil o sentimento, sabe? Mas sente, né? Esse aqui quer ir para onde veio, né? Ou seja, viemos de Deus e voltaremos para Deus. Esse aqui fica perdido em muitos afazeres, muitas coisas, né? Tá, e que tem a ver com a presença? Tudo a ver, porque, gente, na presença de Deus, como eu falei, esse aqui olha melhor face. Esse aqui muitas vezes está preocupado com muitas coisas e deixa ansioso, deixa inquieto, como falou aqui. Uma vez que quando estamos na presença do Senhor, a presença do Senhor é tudo de mais importante, a gente entra na presença do Senhor pensando em conta, pensando no que eu ia fazer, pensando no que eu vou fazer depois, né? E é do ser humano, gente. Mas claro, você tem, sabendo que realmente isso atrapalha, você pode sim buscar não pensar, né? Sabe? Algo de muito valor, o Salmo 100, se não me engano, 100, ele nos fala, entre na presença do Senhor com cânticos alegres, sabe? Eu, particularmente, eu busco estar na presença do Senhor diante do louvor da adoração. Eu busco entrar na presença do Senhor diante do louvor, então eu ponho um foninho, né? E vou escutar hinos lá, né? E sinto cada palavra, visualizo cada palavra, busco entrar na presença do Senhor. Claro, isso vai te afastando, né?
vai te afastando dos pensamentos invasivos que entram na sua cabeça, né? Outra também ferramenta que temos para afastar os pensamentos ruins, naquele diálogo lá com Nicodemos, né, que Jesus conversa com Nicodemos, em que Jesus fala: olha, Nicodemos, é preciso nascer de novo. Um pouquinho seguindo naquele diálogo lá está escrito: olha, da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente no deserto, o Filho do Homem é preciso ser levantado. Ou seja, Moisés levantou, aquela história em que Moisés levantou a serpente no deserto para que todo aquele que naquela ocasião fosse mordido por serpente, ao olhar para a serpente levantada de bronze, seria sarado, né? Naquela história em que o povo estava reclamando do maná que caía do céu. E daí o Senhor mandou: quer saber? Vou mandar praga para vocês, isso é bom. Mandou praga, daí o povo reclamou: pô, mas ajuda nós. Daí o Senhor falou a Moisés: Moisés, erga uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente, que for picado e olhar para a serpente, vai ser curado. E lá nesse diálogo com Nicodemos, fala-se assim, da mesma forma como Moisés levantou a serpente, um homem precisa ser. Quem foi levantado naquele madeiro? O Senhor Jesus Cristo. Então, gente, se você está passando por alguma tribulação na cabeça, visualize o Senhor e tudo aquilo que corresponde àquela cruz, aqueles momentos que antecederam aquela cruz, aquele sofrimento dele. Visualize você ajudando ele a carregar aquela cruz, visualize ele levando aquelas flageladas que foram muito cruéis, e visualize você também levando com ele, né? Porque a opressão dos pensamentos são malignas, né? E como que o Senhor Jesus Cristo venceu o mal? Silenciosamente, só suportando. Então, claro, uma vez que na Sagrada Escritura fala da mesma forma, ou seja, se você olhar para aquele homem levantado e ver os valores dele, ver você sofrendo, carregando a cruz com ele, aquilo te traz uma força sobrenatural para afastar todo o mal. É uma ferramenta muito útil para te ajudar a entrar na presença do Senhor, porque o mal não quer que você entre na presença. Porque uma vez que você entra na presença do Senhor, quem é que desce? O Senhor. E o Senhor é luz, e Ele incomoda muito as trevas. Então as trevas não querem que você entre na presença do Senhor, porque atrapalha todo o trabalho dela aqui. Claro, e daí de fato, ela vai te invadir com muitos pensamentos para tirar da presença do Senhor. Então, claro, uma das estratégias que eu uso para isso também é usar o foninho. Porque daí é eu e o Senhor, não tem barulho nenhum, né? Ou seja, no louvor, uma vez que o Senhor habita nos louvores também, gente. Saiba que louvor não é simplesmente uma música, tá? Da mesma forma como se tocava naquela trombeta anteriormente, e diante daquele toque da trombeta caía muralhas, o Senhor estendia, em outra ocasião o Senhor estendia a mão e aniquilava aquele exército inimigo, da mesma forma com o louvor. O louvor tem um poder sobrenatural, né? Então, claro, fica aí Estou sendo muito transparente com vocês sobre a respeito da minha intimidade com Deus, para que te ajudem também a entrar na presença do Senhor, que, gente, assim como o Senhor sempre será. E assim como era, a sacralidade da presença dele no Antigo Testamento é muito sagrado, né? Tá na presença dele. E sempre será, gente, né? Então fica aí, né? Enfim, algumas dicas, né? Realmente é muito importante, gente. Nesses dias difíceis, sem Deus não dá, gente. Não dá. Sabe, a correnteza tem se acirrado. Se você não entrar com todas as suas forças remando contra, gente, ser levado, gente. E não é brincadeira, não, é eternamente. Né? Então tá, é isso aí. Vou fazer uma oração para encerrar. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos. Porque como é bom, Senhor, como Tu és bom. Senhor, se é bom estar na presença das pessoas que amamos, que vemos como boa para nós, quanto mais Tu, Senhor, tem alguém melhor que Ti? Não, Senhor, Tu és, Senhor, a melhor pessoa que poderíamos encontrar. Pai, sabendo que muitos buscam a Ti, mas como Tu mesmo falaste, meu povo padece por falta de entendimento. Meu povo padece por falta de estar na minha tenda. Meu povo padece por estar presente na sala do Santo dos Santos. Às vezes estão presentes lá, só em corpo, mas não
em presença junto contigo, ó Deus. Que glórias a Ti, Senhor, que bondade a Tua rasgar o véu e permitir que todos nós temos a possibilidade de entrar na sala do Santo dos Santos, Senhor, até o mais, enfim, julgado por essa sociedade como o mais pecador, mas uma vez que Tu perdoa os pecados dele, já é alvo como a neve, ó Deus. Que glorioso, bom Deus Tu és, Senhor. Glórias a Ti pela Tua bondade, pela Tua generosidade, pelo Teu amor por nós, pelos Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Pai, sabendo que sem Teu Santo Espírito nada podemos fazer. Pai, em testemunho, ó Deus, de que mais uma vez clamo a Ti, ó Deus, em testemunho, ó Deus, que haveria por esses tempos um grande avivamento, um grande derramado do Teu Santo Espírito sobre a face da terra, para avivar a Tua igreja, ó Deus, como diz em Joel 2, a profecia de Joel, capítulo 2, em testemunho que a Tua igreja está desfalecida, ó Deus, talvez como nunca antes, ó Deus. Em testemunho, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo recomendou: deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E não os impeçam de vir a mim. Em testemunho, ó Deus, devido à crueldade se espalhar de tal forma, o mal tem feito com todas as suas forças para impedir que os pequeninos, os humildes, os Teus filhos vão diante de Ti, Senhor. Em testemunho que Cristo viria buscar aquela ovelha machucada, ferida. Em testemunho que quantos são os Teus filhos machucados e caídos. Em testemunho que a Tua igreja e o Espírito Santo estariam clamando dia e noite a Tua vinda. E como está, ó Deus, como está a Tua noiva clamando: tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão de nós, vem nos visitar, queremos a Tua presença, queremos os Teus dons, ó Deus, queremos Te servir, ó Pai. Em testemunho que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, e Tu recomendou: peça mais trabalhadores para a seara. Senhor, que podemos fazer nós sem a presença do Teu Santo Espírito, ó Deus? Em testemunho que isso já se cumpre, já está feito, já está acontecendo, Pai. Assim, ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos, que se cumpra a profecia de Joel e que Teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra dos Teus filhos, ó Deus. Venha avivar a Tua igreja, venha trazer vida ao que estava morto, tornar esse vale de ossos secos, Senhor, como muitos dos Teus filhos estão nas lamas, Senhor. Venha avivar e fazer deles um poderoso exército, ó Deus. Venha fazer eles, Senhor, participar, Te ajudar, ser servo Teu na colheita. No momento mais importante de toda a humanidade, Deus. Momento que os profetas queriam estar vivos, Senhor, para ver a colheita, tanto do joio como do trigo. Pai, clamo a Ti, ó Deus, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Não Te demores, porque Tu mesmo, Senhor, Tu mesmo orientou: Jesus Cristo viria antes do tempo. Senão nem aqueles que eram para ser salvos se salvaria se Ele não viesse. Olha o que está acontecendo com os Teus filhos, ó Deus. Olha o que a crueldade está fazendo com Teus filhos, te afugentando, ó Deus. Assim clamo, Senhor. Venha, Senhor. Derrame, que haja um derramado do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que haja um derramado do Teu Santo Espírito. Que Cristo venha buscar a Tua noiva, venha auxiliar a Tua noiva nesses dias difíceis, dando paz à Tua noiva, à Tua igreja, ó Deus. Clamo a Ti em nome de Jesus, ó Deus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, em nome de todos os Teus escolhidos, Deus, que Cristo venha. Venha conforme a Tua boa, perfeita, agradável vontade, venha como um fogo consumidor, afugentar todo o mal que nos atinge, que nos machuca, ó Deus, que fere as Tuas ovelhas, ó Deus. Venha como venha como um fogo abrasador,
como um fogo purificador, purificar o nosso coração, abrasar o nosso coração de amor por Ti, da Tua presença, ó Deus. Venha como um vento impetuoso, empurrando tudo que é resquício de mal, varrendo tudo que é resquício de mal das nossas vidas, dos nossos corações. Venha com uma brisa suave, trazer refrigério a nós, ó Deus. Nos trazer, Senhor, paz de espírito. Venha, ó Deus, como um rio impetuoso, ó Deus, lavar tudo que é mal, ó Deus, de afastar tudo que é mal para longe de nós, nos livrar, Senhor, das garras do maligno, ó Deus. Venha, ó Deus, com bálsamo de vida sarar as nossas feridas do corpo, da alma, espirituais, ó Deus, as nossas feridas, as nossas doenças, nossos males, tudo, Senhor. O Teu bálsamo pode, o bálsamo do Teu Santo Espírito pode curar, Deus. Venha como a luz da verdade trazer a verdade, Senhor, em nossos corações. Trazer, Senhor, realmente o que Cristo quer que nós sejamos. Trazer a Tua presença. Trazer, Senhor, a Sua vontade sendo feita em nós. Venha como a estrela da manhã, o próprio Senhor Jesus Cristo vindo em seu cavalo branco, montado à frente de um poderoso exército. Sim, venha como o sol da justiça, fazer justiça, Senhor, em relação às nossas vidas, em testemunho, ó Deus, de que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de vir. Como será isso? Através da sua justiça, ó Deus, findando o mal, Senhor, e trazendo-nos a Tua glória, ó Deus. Sim, a nova Jerusalém. A Jerusalém amada, Senhor, em que estaremos contigo o tempo todo, Senhor, e viveremos da Tua glória, ó Deus. Venha, ó Deus, venha através do Teu Santo Espírito habitar em nossos corações e que Cristo venha habitar em nossos corações através da graça do Santo Espírito, ó Deus, e que se cumpra a Tua glória através de Cristo vivendo em nós, ó Deus. É o que eu clamo. Tem compaixão de nós, ó Deus. Em nome de Jesus clamo e profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus escolhidos, em nome de todos os Teus filhos. Que se cumpra, Senhor, a Tua glória em nossas vidas. Glórias a Ti, Pai, porque Tu és bom, sempre foste bom e sempre serás muito bom, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Irmãos, enfim, testemunho em Romanos 8:26, como sempre faço. Haja visto que eu não sei a razão, a circunstância de cada qual que está orando conosco, mas o Espírito Santo sabe, te conhece pelo nome, Ele que te colocou no ventre da sua mãe, esteve com você nos dias mais difíceis da sua vida, quando você não achava que não ia suportar, e tinha razão. Você por si só não suportaria se não fosse Ele. Né? E eu, enfim, Romanos 8:26, o Espírito Santo ora em gemidos inexprimíveis quando não sabemos o que orar. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe. E ora em gemidos inexprimíveis, assim, em nome de Jesus, clamarei que o Espírito Santo venha orar em mim, irei proclamar palavras que eu não sei o significado, mas para efeito de oração em fé, sim, creio que o Espírito Santo pode orar através disso. Né? Pai, em nome de Jesus, clamo que Teu Santo Espírito ore em mim, por esses que estão orando conosco. Nora question bidon do miangindo shinginon tirariat. Kameno nagadiola shlorelot. Jonar moren nurnya noriana mahangandash nara antadat. Jigilura menola runim nigos no haimigo laro to in the kiminos. Guaro renurino meganduyendo shurat. Me nurin mohagera sharat turretu shigana mirur rorendo kimya in the gate shurat. Quella rotuscia mi ha mi galat nur noga shuret nur minut nago amiru de nut nyai kerash jenoro nur mi kidure de gemerot nai galatas jenori menana mi ha gwira orla tu kior de mi ginyon snahan balala tana kaitas torre bidet handagara ror nur menana teresh jone rola mi kairiradas. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus. Tchau, tchau.